Você sabe o que é efeito placebo? E efeito nocebo? Você já ouviu falar? E se eu te disser que quando você conhecer mais a fundo como os mecanismos do efeito placebo e do efeito nocebo funcionam no seu sistema, você vai ter muito mais possibilidades de direcionar o poder da sua mente a seu favor. Isso te interessa? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar em detalhes como tudo isso funciona. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento Metamorfose e do curso EFT A Cura na Ponta dos Dedos. Bom, esse é mais um vídeo da série de vídeos Transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida. Como você sabe, o meu objetivo é sempre agregar mais letras ao seu vocabulário e trazendo todos esses conceitos que você possa expandir a sua mente e encontrar caminhos aí de levar uma vida mais plena, mais feliz, realmente conseguir transformar a sua vida, conseguir conquistar os seus objetivos. Então, nós iremos falar hoje sobre o efeito placebo e o efeito nocebo. Você já ouviu falar sobre isso? E muito além de trazer esse conceito de uma forma rasa e superficial, eu vou começar do básico, é claro, mas eu vou me aprofundar trazendo aspectos da biologia, aspectos da epigenética. Realmente é muito interessante esse assunto que eu separei para você hoje, e quando você compreender isso em sua totalidade, você vai usar mais uma parcela do poder da sua mente ao seu favor, tá ok? Então, vamos lá! Então, nós iremos falar sobre o efeito placebo e também sobre uma outra peculiaridade que acompanha o efeito placebo, que é o opositor, que é o efeito nocebo. Então, eu vou colocar aqui. É o efeito nocebo. Então, nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente o que isso significa e como isso funciona, tá ok? Bom, sobre o efeito placebo, talvez você já tenha ouvido falar. O que é isso? Então, eles estão fazendo ali um teste sobre um medicamento, se realmente ele funciona. Então, descobriram ali um remédio para sinusite, por exemplo. Então, eles vão lá, eles fazem algum comprimido com aquele princípio ativo que eles acreditam que vai beneficiar o paciente e pegam um grupo para fazer um teste. Para metade desse grupo, eles dão uma pílula de açúcar, por exemplo, de farinha, sem aquele princípio ativo, sem a química. E aí eles medem o resultado no final da pesquisa. E o curioso que nessas pesquisas que eles fazem, e não é só com remédios, tá? Eu vou expandir aqui o seu conceito de efeito placebo. Mas o curioso é que algumas pessoas se curam tomando um medicamento de farinha, um medicamento que não tem aquele princípio ativo. Isso é chamado de efeito placebo. Ou seja, a pessoa acredita que aquilo vai fazer um bem para ela, ok? Então realmente aquele produto, ainda que ele seja, não contenha nenhum princípio ativo, ainda que ele não tenha nenhum poder de ajudar ela, o fato de ela acreditar, isso consegue transformar o corpo dela e aqueles efeitos acontecerem dentro do organismo dela. Olha só que história interessante. Esses dias eu estava vendo em um desses canais aí, Discovery, e estava falando ali sobre algumas religiões da Índia. Na Índia existem muitas religiões. Estavam falando sobre uma específica que eles veneram a um tal deus lá, uma deusa, eu não me lembro especificamente, e que para provar a fé que eles têm, eles se deixam ser picados por uma cobra, ok? Então, muitos deles, né, a maioria deles, não acontece nada, porque eles acreditam tanto que o Deus, a deusa, ela vai proteger eles, que mesmo uma cobra venenosa picando, eles não adoecem e não acontece nada no organismo deles. E como isso é possível? Isso é possível porque a gente tem que entender que essa pessoa cresceu nesse ambiente, ok? Desde pequena ela é introduzida naquele ambiente, naquelas crenças, naqueles conceitos, e realmente ela acredita que Deus, o Deus lá deles,
vai proteger contra a picada da cobra. Mas eu não me atrevo a tentar colocar essa crença na minha mente e me deixar picar por uma cobra dizendo que aquele tal Deus vai me proteger. Por quê? Porque eu não acredito nisso, eu não fui inserido nessa cultura desde pequeno, talvez lá desde a barriga da minha mãe eu já estou absorvendo essas informações. Então, com isso, você começa a se dar conta do poder que a mente tem sobre o corpo. Então, isso é um aspecto do efeito placebo. Quando você realmente acredita em algo, a sua biologia se transforma e realmente aquilo acontece. Então, a mente tem muito poder sobre o corpo, tá? E eu vou explicar aqui em detalhes como esse processo funciona, como esse poder da mente pode fazer isso pela pessoa. E eu vou contar para vocês mais algumas histórias para você expandir mais a sua percepção sobre o efeito placebo, a força que isso pode ter no ser humano. Bom, existe uma tribo no Haiti, ok? Eles acreditam lá em magia negra, eles acreditam em voodoo e tem aquele pajé daquela tribo. E aquele pajé carrega uma caveira em algum lugar do corpo dele, pendurada. E quando aquele pajé não gosta de alguém, ele amaldiçoa alguém, ele mostra aquela caveira para a pessoa e em 3 semanas aquela pessoa morre. Ela começa a adoecer e aquela pessoa morre, porque eles acreditam que o pajé tem esse poder de influência. Ele mostrou aquela caveira, eles vão adoecer e vão morrer. Porém, alguns pesquisadores americanos, eles foram para essa tribo e eles quiseram ser amaldiçoados por aquela caveira. Então eles preencheram um monte de formulários atestando que realmente era de livre e espontânea vontade que eles iam fazer isso, e eles foram lá na tribo e insistiram para que o pajé mostrasse a caveira dele e mostrasse o poder dele. Bom, 3 semanas depois eles já estavam nos Estados Unidos contando a história deles. Então você já percebeu que não aconteceu nada com eles. E por quê? Será que aquele pajé não tem poder? Será que aquela caveira não é mágica? Então a gente começa a entender, eles não foram inseridos naquela cultura desde criança, eles não receberam aquelas informações desde pequenininho, talvez lá desde a barriga da mãe. Então aquilo realmente não tem um poder sobre eles, ok? Então, esse é mais um exemplo de aquelas pessoas da tribo, elas sofrem essa influência do efeito placebo também. Então, esse efeito placebo, na verdade, ele está presente em tudo na nossa vida. Ele está presente o tempo todo, assim como o efeito nocebo, que eu vou contar para você já já o que é. Então, em resumo, é isso. Esse efeito placebo é quando você acredita que algo vai gerar um certo efeito sobre você. Então, essa mensagem que o seu cérebro passa para o seu corpo realmente é absorvida e a mente tem esse poder de transformar a sua biologia. Olha só que interessante. Pessoas em estado de meditação profundo, yogis, ou uma pessoa sobre hipnose em um estado muito profundo, consegue, por exemplo, controlar os batimentos cardíacos. Aceita a sugestão dos batimentos cardíacos começarem a ser reduzidos. Isso você pode ver ali naquele aparelho monitorando que os batimentos podem diminuir, podem acelerar, podem controlar a temperatura corporal, aumentando e diminuindo, podem inclusive controlar a pressão arterial, aumentando a pressão arterial, diminuindo a pressão arterial. Eu já fiz muitos trabalhos de anestesia hipnótica com pessoas, por exemplo, com implantes dentários. E para colocar um implante dentário, pessoas que não podiam tomar anestesia, e a gente fez uma anestesia por hipnose e a pessoa não sentia dor alguma. Eu também já pude acompanhar algumas pessoas que me contrataram para hipnotizar elas ali, né, deixar no estado de transe para aliviar a dor na hora de fazer uma tatuagem, e o processo foi bem sucedido. E o que eu quero dizer com isso? É que a força da mente, do inconsciente sobre o corpo, sobre a percepção do corpo em relação à dor, e que você pode inclusive controlar funções muito básicas do nosso ser, como o batimento do coração, a temperatura, a pressão arterial. Você pode controlar o sangramento, por exemplo, se a pessoa tem uma ferida, quando está lá você pode dar a sugestão para o sangramento diminuir naquele local. Então é realmente incrível o poder da mente sobre o corpo.
E eu vou começar a fazer um link de tudo isso com o efeito placebo e o efeito nocebo e você realmente vai compreender esse assunto mais a fundo. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem a respeito do efeito placebo de uma maneira pejorativa, mas o efeito placebo ele está presente em todas as modalidades de cura. Na verdade, o efeito placebo faz parte do processo. Você já começou a se dar conta dessa força que a mente tem sobre o corpo, sobre a nossa fisiologia. Então, olha só que agora a gente vai começar a falar sobre o efeito nocebo. O efeito nocebo é o contrário do efeito placebo. Por exemplo, assim, se eu acredito que eu vou adoecer ou que tal coisa vai fazer mal para mim, realmente aquilo vai fazer mal para mim. E eu vou te dar aqui vários exemplos para você perceber como o efeito nocebo também faz parte da nossa vida. Então é mais ou menos assim. A minha mãe, quando eu cresci, num ambiente onde que meus pais diziam assim: menino, não anda de pé no chão, porque senão você vai ficar doente, vai ficar com a garganta ruim. Não abre a geladeira, senão você vai ficar doente. E era batata. Eu andava de pé no chão, eu abria a geladeira, tava lá eu ruim da garganta. Até um dia que eu me rebelei. Então aí eu falei assim, eu vou pesquisar a respeito disso, eu já era adulto, e eu comecei a pesquisar a respeito, eu falei, poxa, mas dor de garganta é bactéria, é vírus, não tem nada a ver com abrir a geladeira, não tem nada a ver com a temperatura que tá o chão ali, porque às vezes estava um dia, não tava nem frio nem nada, e tava lá eu com o pé no chão e eu ficava doente. Porque aquela mensagem havia sido passada tantas vezes dentro de mim que eu acreditava naquilo. Então eu comecei a desacreditar daquilo e hoje eu ando de pé no chão, eu abro a geladeira e eu não fico mais doente. E faz muitos anos aí que eu não tenho mais dor de garganta. E olha só esse experimento que fizeram também. Então pegaram lá pessoas que tinham alergia à lactose, ok? Que eram intolerantes à lactose e pegaram comprimidos e disseram que eram comprimidos de lactose. Então, mas os comprimidos não eram todos comprimidos de açúcar ou de farinha. Nenhum comprimido tinha lactose. E mais da metade dos participantes desse experimento começaram a apresentar os sintomas como se eles tivessem ingerido lactose. Então, algumas alergias, algumas reações físicas, mas eles só tomaram uma pílula de açúcar ou de farinha. Então, é o poder da sugestão, é aquilo que você acredita. Então, você já começa a se dar conta que aquilo que você acredita, principalmente inconscientemente, tem poder sobre o seu corpo. Então, imagina só se você fica imaginando que você vai ficar doente, que você vai ter uma doença. Realmente aquilo vai começar a acontecer com você e eu vou te explicar agora em detalhes por que isso acontece, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho de biologia, tá? O nosso corpo, ele é constituído de mais ou menos 70 trilhões de células. Então, o nosso corpo aí, ele é constituído de mais de 70 trilhões de células, tá? E cada célula, ela tem um mecanismo ali que a gente vai explorar um pouquinho. Então, a gente vai imaginar aqui que isso aqui é uma célula, ok? Então, a célula ali tem o núcleo, tem ali a mitocôndria, tem aquelas coisas ali que uma célula tem. E olha só que coisa interessante. Durante muito tempo se acreditou que o núcleo da célula era o cérebro da célula, porque no núcleo da célula é onde está o material genético, ou seja, a hélice de DNA. 50% é o filamento genético e 50% é proteína, mas eles não entendiam durante muito tempo o que significava proteína e excluíam a proteína e só faziam experimentos com o filamento genético. E eles fizeram o seguinte experimento, né? Eles tiraram o núcleo das células, só que algo curioso começou a acontecer. Então eles tiravam o núcleo da célula e a célula continuava viva por até 3 meses. Incrivelmente a célula continuava viva. Então eles pensaram, ora,
se você retira o cérebro de qualquer ser vivente, esse ser, o que acontece com ele? Ele morre, não é? Então eles começaram a se dar conta que o núcleo da célula não era o cérebro da célula. Em contrapartida, quando eles retiravam a membrana, a célula morria em seguida. Então eles se deram conta que o cérebro da célula é a membrana, e você vai entender que tudo isso tem a ver com efeito placebo, tá bom? Então, eles se deram conta que o cérebro da célula é a membrana, tá? E que nessa membrana, cada membrana de cada célula tem como anteninhas, né? Cada célula tem mais de 125 mil antenas. Essas antenas, elas funcionam como receptores, é como uma antena de TV que capta um sinal de TV. Então elas captam sinal do ambiente o tempo todo, ok? E conforme o sinal que chega aqui, para cada antena, essa informação chega, vamos supor que aqui seja o núcleo da célula, ok? Aqui onde tem o filamento genético aqui e tem a proteína. Então, conforme a informação que chega para essa antena, essa proteína organiza a cadeia de aminoácidos de forma diferente. Então, conforme a informação que chega, esse filamento de aminoácidos se comporta de uma forma diferente, ok? Então vamos supor que chegue aqui um elemento X que vai fazer o filamento se comportar desse jeito. De repente aqui chega um elemento Y e vamos supor que aqui seja o filamento de aminoácidos e se comporta de uma forma diferente, né? Aqui inverteu as cores. E nisso existem muitas combinações desses aminoácidos. Então eles começaram a descobrir que cada informação que esses receptores recebiam e chegava nessa proteína que antigamente era excluída porque ninguém sabia para que servia a proteína, essa proteína é a responsável pela expressão do gene. Sim, essa proteína, segundo o que chega, ela expressa algo para o gene. Então o gene tem uma expressão diferente. Isso é da epigenética. Então é falho quando as pessoas dizem assim: eu tenho depressão, eu tenho diabetes, isso é genético. Você não está fadado a essa condição. E você vai entender tudo isso com efeito placebo, tá? Então eu vou contar aqui uma outra experiência que fizeram. Então pegaram um grupo de células aqui, ok? Algumas células, colocaram em um ambiente que eles chamaram de ambiente tóxico, ok? Pegaram um outro grupo de células, que eu vou desenhar aqui, e colocaram em um ambiente que eles chamaram de ambiente nutritivo. As células desse ambiente tóxico, elas começaram a se afastar, por exemplo, vamos supor que o material tóxico está aqui, ok? Elas começaram a se afastar e quando não tinha mais para onde correr, elas começaram a se contrair e morrer. Mas no mesmo instante que essas células eram colocadas aqui no ambiente nutritivo, essas células voltavam a se expandir e crescer e se multiplicar. Então, elas se multiplicavam. Então, olha só que interessante. O que é esse ambiente tóxico e o que é esse ambiente nutritivo? Bom, esse ambiente tóxico... E olha só que interessante, o que é esse ambiente tóxico? Esse ambiente tóxico são os neurohormônios que nós produzimos quando estamos estressados. O cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Então, isso é o que gerava esse ambiente tóxico e fazia isso com as células. Já esse ambiente nutritivo são os neurohormônios que nós produzimos quando estamos felizes, em paz, contente, sentindo amor, sentindo gratidão, que é a endorfina, é a ocitocina, é a dopamina, a serotonina. Então, são diferentes e nós produzimos isso o tempo todo, tá ok?
Calma que você vai chegar lá e você vai compreender. Então eu vou apagar aqui para a gente entrar na próxima etapa. Então você já viu um meio que a informação chega em cada célula e nós temos aí em média mais de 70 trilhões de células, correto? Uma outra maneira dessa informação chegar é através dos alimentos que nós comemos. Essa informação chega também nas células e se transforma em informação que vai definir a combinação, a disposição da cadeia de aminoácidos que vai comandar a expressão de certos genes. E também as energias do ambiente que você está. Por exemplo, assim, quando você entra num lugar, de repente você sente aquele lugar carregado, você fica meio down, né? Então a gente diz ali que tem bad vibes, né? Tem uma vibração muito negativa quando você está perto de uma pessoa e você se sente drenado. Enfim, tudo isso é energia, assim como você pode estar em um lugar, esse lugar ser fantástico, na natureza, num templo, e você se sentir energizado, você se sentir bem, você se sentir leve com uma pessoa. Então, são através desses meios que nós recebemos informação. Então, eu vou colocar aqui. Um desse meio é através do ambiente. O outro é dos alimentos. E o outro e principal, mais importante, é do que nós pensamos. Os pensamentos, porque os pensamentos vão gerar aquela bioquímica. Se você tem um pensamento de gratidão, se você tem um pensamento de felicidade, você gera uma bioquímica do bem, ok? Você remoer por 5 minutos um pensamento ruim, você debilita o seu sistema imunológico por até 5 horas. Sim, 5 minutos remoendo um pensamento negativo, você debilita o seu sistema imunológico por até 5 horas, tá? Então, você já começa a entender que os pensamentos, cada pensamento ele gera uma bioquímica diferente. Na verdade, aí é uma enxurrada bioquímica cada pensamento que você tem. E a psicologia já comprovou que nós temos em média de 60 a 65 mil pensamentos diários. Ok? Nós temos em média de 60 a 65 mil pensamentos diários e que 70% deles ou mais são redundantes ou, aqui está o mais importante, negativos. Ora, se 70% dos meus pensamentos são redundantes ou negativos e eu tenho de 60 a 65 mil pensamentos diários, você já começou a fazer as contas dessa informação que vai chegar lá para o núcleo da célula e o que vai acontecer uma vez que você já começa a entender que parte da célula começa a se contrair e no ambiente nutritivo começa a se expandir, então você já começa a compreender o mecanismo do efeito placebo. Tem um professor que ele traz uma analogia muito bacana, que ele fala assim, mais ou menos assim, tem um país, ok? A gente pode pensar no Brasil, tem todos os habitantes e tem quem está no governo, ok? Então tem o presidente lá e vamos supor que o presidente mande realmente e aquele presidente, se ele é um bom presidente, ele passa ordens, passa boas informações para os cidadãos, o que vai acontecer com ele? E se for um presidente ruim, se for um congresso ruim, com leis ruins, qual a informação que os cidadãos vão receber? Então, é como se nossa mente, ela fosse o presidente, o governante de nossa vida. E todas as nossas células são como cidadãos individuais. Então, tudo que a gente pensa, a gente começa a transmitir para as células essas informações. Então, como você me ouviu falar no começo do vídeo sobre que quando a pessoa acredita que tomou aquele comprimido
que não tinha nada ali, era de açúcar e que poderia curar sinusite, por exemplo, e ela começa a melhorar, é porque internamente ela acreditou e essa informação começa a ser passada para as células. Então, por isso que a mente tem realmente esse poder de transformar o corpo, assim como aquelas pessoas que tomaram ali, achavam que estavam tomando a lactose e não estavam tomando, a metade delas começou a se sentir mal. E ter aquelas reações como se tivesse tomado lactose. Então é o poder da mente sobre o corpo. E também tem, né, como você entendeu, o efeito nocebo, que é o contrário, ok? Mas uma vez que você sabe que o efeito é placebo, ele não precisa necessariamente perder o efeito. O efeito placebo é bom. Por exemplo, eu uso essa pulseira aqui. Talvez você já tenha visto, é aquela pulseira do equilíbrio. E eu já fiz vários testes, já foram feitos várias pesquisas e estudos e comprova-se que o maior benefício disso é o efeito placebo. Mas se a minha mente acredita nisso, mesmo sabendo que é placebo, então eu sei que internamente, inconscientemente eu acredito. Por que eu não vou me beneficiar disso? Por que eu não vou usar ou falar isso é um placebo? Ok? Porque tem várias pesquisas que mesmo sabendo que a pessoa sabe que é um placebo e ela continua tomando aquele comprimido inócuo, ela começa a ter benefícios e ganhos por isso. Então realmente é muito interessante isso, né? E tem o Bruce Lipton, que ele é um biólogo, um cientista, e ele dava aula em universidade para médicos e ele fala assim que o efeito placebo é algo muito pouco estudado. E deveria ser explorado de diversas formas, principalmente quando nós entendemos sobre esse mecanismo. Então aí com a epigenética, com toda essa ciência que nós temos hoje, que no projeto Genoma lá de trás, eles excluíam a proteína e realmente é a proteína quem comanda o gene e nós não somos escravos do nosso gene. É muito importante você começar a desmistificar muitas coisas e falar, isso sempre foi assim na minha família, eu tenho isso do DNA, isso é genético. Os nossos genes, eles se transformam, eles se expressam de diferentes formas o tempo todo. Então você já começou a entender o que faz esse gene se expressar. É claro que se você cresceu naquele ambiente, naquela família e com aquelas informações desde lá do útero da sua mãe, você foi introjetada dentro de você, não é de uma hora para outra que você vai mudar isso dentro de você, ok? Mas você já começou a conhecer o mecanismo, você começou a entender o caminho, tá? Então quando as pessoas falam, isso é placebo, agora você entende que esse placebo ele tem um mecanismo e pode ser muito benéfico para você. Você já começa a perceber de quantas formas diferentes você pode utilizar isso para se ajudar? São diversas formas, ok? Porque em toda cura o efeito placebo ele faz parte da cura. E também você pode começar a cuidar dos seus pensamentos negativos por conta do efeito nocebo, ok? Você realmente está criando essa doença, essa condição aí dentro de você. Agora eu vou falar sobre uma outra parte bem interessante que complementa tudo isso, então eu vou apagar o quadro. Vamos falar aqui um pouquinho sobre crenças. Então eu vou colocar aqui crenças, que podem ser crenças limitantes, ou seja, que limitam o seu potencial, ou crenças fortalecedoras, crenças que impulsionam o seu potencial, tá? Existe uma parte específica do nosso cérebro chamado de sistema de ativação reticular. Essa é uma parte do seu sistema, ela funciona como um filtro, porque ela vai se focar, vai ajudar sua mente a ter um foco naquilo que você acredita. Por exemplo, assim, quando você começa a folhear uma revista ou quando você está lá no Facebook passando as informações ou lendo um jornal, a mente inconsciente vai rastreando tudo ali. De repente, se ela acha uma palavra com relevância para você, uma figura que chama a sua atenção, o seu olho vai bater ali.
E isso é baseado na sua percepção interior e muito em suas crenças e aquilo que é importante para você. Então a gente também tem que falar algo que chama percepção seletiva. Eu já falei em outro vídeo, mas eu vou resumir um pouquinho aqui. Então a gente tem algo chamado percepção seletiva. Sabe quando você quis trocar de carro, por exemplo, e a cidade se encheu daquele carro? Ou quando você quer alugar uma casa ou comprar e a cidade se enche de plaquinhas de aluga-se, vende-se? Ou mulheres que quando estão grávidas, a cidade se enche de loja de bebê, se enche de grávidas? Significa que a cidade se enche disso? Ou que a sua percepção está focada naquilo? É esse sistema de ativação reticular funcionando. Então, você está com o foco naquilo, o sistema de ativação reticular vai direcionar a sua percepção para aquilo. Então, é como se você excluísse as outras informações e desse mais relevância a isso. E o que é importante aqui para nós? Porque as nossas crenças, ou seja, tudo aquilo que foi introjetado, que nós começamos a acreditar, o nosso inconsciente, essa parte específica, o SAR, ele começa a colocar o foco. Então vamos supor assim, vamos falar um pouquinho de efeito nocebo, tá? Então eu tenho aqui uma pessoa que tem alergia a incenso. Então aquela pessoa entra na sala, eu tô lá dando um curso, aquela pessoa tem alergia a incenso. E acontece aquelas reações físicas nela, porque de alguma forma ela tem alergia a incenso. Só que esse sistema, ele também está focado naquilo. Então, em um ambiente onde uma pessoa talvez passaria desapercebido, ela cresce o foco em relação àquilo. E ela começa a ter medo de passar mal, ela começa a achar que vai acontecer aquilo com ela, e ela coloca o foco naquilo, e tudo que você coloca o foco, expande, aumenta. E você entendeu os mecanismos fisiológicos já. Existe aquela informação aqui. Então, ela está criando tudo aquilo. Aí vem toda aquela sensações, a pessoa começa a passar mal e no final diz, tá vendo? Eu falei que eu tinha alergia daquilo. Então isso tá fadado a nunca ser curado dentro desta pessoa, porque esse mecanismo se retroalimenta o tempo todo. O sistema de ativação reticular, ele está focado naquilo, você entendeu o mecanismo fisiológico, como funciona, e a nossa mente, quando passa essa informação, o governo, quando passa a informação para o cidadão, ele acata, né? No caso aqui, ele acata e segue restritamente a ordem, sem julgar se é bom ou se é ruim. É a informação que está chegando, ok? Então aquela pessoa vai ter aquela reação. É a mesma coisa do exemplo que eu te dei da garganta ficar doendo, de ficar com dor de garganta, de andar no pé no chão. Era o mesmo sistema, mas se a pessoa não está disposta a começar a mudar isso, a começar a explorar isso e saber que essa condição ela pode se transformar, ela está fadada a carregar aquilo. E o que eu quero dizer com isso? Você pode expandir isso para várias áreas da sua vida. Você pode pegar qualquer tipo de crença que você acredite, não só sobre saúde, não só sobre cura, mas outras coisas, porque tem muita gente que diz assim, a lei da atração é a percepção seletiva apenas. Então você começa a compreender que tudo faz parte do conjunto, não existem coisas separadas. Porque quando eu começo a visualizar e eu quero atrair aquilo para minha vida, eu começo a colocar o foco naquilo. Então quando eu coloco o foco naquilo, essa parte vai começar a escanear e tudo que tiver relacionado àquilo vai chamar mais a atenção, ok? Principalmente se houver uma crença que dê suporte a isso. Então, seja o que você acredita bom, seja o que você acredita que não vai fazer tão bem para você, o seu sistema todo vai começar a responder a isso. Então, aqui fica a importância de nós começarmos a transformar as nossas crenças, porque a gente já viu que 70% dos meus pensamentos, e eu tenho em média 65 mil pensamentos diários, eles são redundantes e negativos. Você quer tirar a prova disso? Quando você parar no farol o carro, ou quando você estiver no ônibus, ou quando você estiver caminhando,
observa os seus pensamentos, observa para onde a sua mente vai, porque geralmente as pessoas entram no pensamento e elas são o pensamento. Se torne um observador e você vai ver onde os seus pensamentos vai, qual é a direção que a sua mente toma, e você está viciado nisso porque você faz isso o dia todo, todos os dias, sem perceber, ok? Então, você precisa começar a se policiar, e a importância de nós transformarmos as nossas crenças. As crenças potencializadoras você não precisa transformar. Olha só que exemplo legal. Porque esse sistema de ativação reticular funciona tanto para um quanto para outro. Eu vou dar um exemplo aqui assim. Eu tenho uma crença que eu sou inteligente. Então, sou inteligente. Se vier uma pessoa me questionar, vamos supor que venha uma pessoa importante e fala: nossa, você não é inteligente, mas no fundo eu acredito tanto que eu sou inteligente que eu vou falar: isso é a sua opinião, eu acho que eu sou inteligente, ok? Isso significa que eu sou inteligente 100% das vezes? Claro que não! Eu tenho uma crença que eu sou muito criativo. Isso significa que eu sempre sou criativo? Claro que não! Mas esse meu sistema ele está focado naquela crença. Então o foco está ali e o cérebro está processando para que aquilo se torne uma verdade, porque todas as nossas crenças precisam ser confirmadas. Guarde isso. As nossas crenças, boas ou ruins, precisam ser confirmadas dentro do nosso cérebro. Então, de repente, eu venho com aquela solução, eu venho com aquela coisa criativa, aí eu digo para mim mesmo internamente: tá vendo? Eu sou muito criativo. Então, eu fico feliz com aquilo, ok? Mas o mesmo acontece quando eu tenho uma crença que não é tão potencializadora assim. Vamos colocar a crença assim: não sou bom o suficiente. Não sou bom o suficiente. Então, de repente, significa que a pessoa não é boa o suficiente o tempo inteiro? Assim como no caso do inteligente, do criativo? Claro que não, em muitos momentos ela é boa o suficiente, mas pelas crenças adquiridas, como você já viu nesses últimos vídeos, dessa série de vídeos que eu tô gravando, isso vai se formando lá de trás. O foco, o sistema de ativação reticular vai focar nisso aqui, ok? Então, a pessoa vai lá: eu não sou boa o suficiente, aí vai vir aquela voz: tá vendo? Eu não sou boa mesmo. Então, seja o bom, seja o ruim, vira uma bola de neve, tá? Então, toda a crença vai ser confirmada dentro de nós. E tem crenças que você não vai precisar mudar, que elas já são boas. Tem crenças que você não vai querer mudar porque não interfere muito na sua vida. Quer um exemplo? Eu tenho a crença que minha letra é feia. E você já viu o resultado. Eu confirmo isso a todo tempo, mas isso não vai mudar minha vida. Eu não estou interessado em mudar isso. Eu não vou despender mais tempo, porque eu já escrevi muito em caderno de caligrafia, escrever no quadro aqui precisa praticar porque é diferente. Eu realmente não me importo, ok? Então é uma crença que eu não quero mudar. Se um dia isso me incomodar, eu vou querer mudar. Mas, por exemplo, se eu tenho a crença: eu não sou bom o suficiente, isso pode estar bloqueando várias áreas da minha vida, está bloqueando de eu atingir muitos sonhos na minha vida. Então essa crença eu vou querer começar a mudar. Você começa a compreender esse mecanismo, e essa eu vou querer reforçar mais ela, claro, mas esse mecanismo por si só ele se retroalimenta, porque toda crença ela precisa de confirmação, e as crenças vêm de diversas formas diferentes. Quanto mais carga emocional tenha, positiva ou negativa, mais difícil é transformar essa crença, tá? Se é uma crença que você só ouviu, ela é mais fácil de transformar. Você usa com a parte cognitiva, ela é muito mais fácil. Mas as crenças mais profundas inconscientes, com uma carga emocional que foi associada talvez por um trauma, talvez que venha do sistema familiar, talvez por um trauma intrauterino,
Essas são mais difíceis. Para todas as outras crenças, técnicas de PNL são excelentes, técnicas de coaching, mas essas com um cunho mais profundo, que nem eu disse, com um vínculo mais profundo, com um sentimento, seja positivo ou negativo, a gente está falando de transformar aqui o negativo, é mais difícil e essas técnicas não chegam tão profundamente assim. E aí é onde a constelação familiar atua, aí é onde que a psicologia pré e perinatal atua, né, naquele trabalho de intrauterino. Aí sim você pode começar a transformar essas crenças, porque ela está em muitos outros sistemas do nosso corpo, ela está muito enraigada, tá joia? Mas eu vou te passar aqui uma dica simples, ok? Que você pode fazer todos os dias para ir amolecendo as suas crenças, porque você já percebeu a importância de se fazer isso. E aguardem que eu estou preparando um programa, ok? Um programa online. Transforme as suas crenças, transforme a sua vida, tá? Então eu vou pegar técnica de EFT, vou pegar técnica de hipnose, Psyche, muitas outras técnicas, afirmações, enfim, a gente vai explorar muitas coisas para facilitar a transformação das crenças, porque realmente é muito importante nós mudarmos as nossas crenças para conquistarmos os nossos sonhos. Então, aqui agora eu vou te dar a dica para você começar a suavizar as crenças aí dentro de você, tá bom? Então, a dica é o seguinte, vamos supor que você esteja aí caminhando, passando durante um dia e vem aquele pensamento, vem aquela crença. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Eu sou burro. Ou a gente pode colocar outra. Eu não consigo fazer isso. Isso pode ser qualquer coisa, você especifica dentro de você, eu não consigo dançar, eu não consigo cantar, eu não consigo estudar, eu não consigo memorizar, ok? E aí a lista segue aqui, tá? Você sabe essas vozes que você diz. Então, cada vez que uma dessas crenças aparecer, vier na sua mente, aquela voz interior, o que você tem que fazer para começar a suavizar isso dentro de você, amolecer essas crenças dentro de você, é 5 motivos de gratidão. Ok? Então, apareceu uma crença, você para, você ouviu ela lá, ela tá lá, você para, você se conecta ao seu redor e você seja grato por 5 coisas, ok? Mas não adianta fazer de uma forma mecânica, eu sou grato por isso, grato por aquilo, grato... Não, você realmente sente. Então ajuda muito sentir a região do peito aqui, do coração, e você pensar, eu sou grato pelo café da manhã que eu tive hoje, e você responder a pergunta, o que me torna grato nisso? Ok? Porque eu tinha o que comer, realmente foi preparado com muito carinho, eu preparei um café da manhã saudável para mim. É só um exemplo. Então você vai pegar qualquer coisa, ok? 5 motivos de gratidão diferente cada vez que uma dessas crenças aparecer. Então você se conecta com o ambiente, de repente você vê uma árvore, você vê uma flor linda em algum lugar ali, uma folha de uma árvore, você vê um fruto, você vê uma criança, você vê um bichinho de estimação. Você tem que fazer 5 motivos de gratidão e ajuda muito você dizer, responder para si mesmo. O que me torna grato nisso, tá? Então você vai fazer 5 motivos, você vai perceber que o seu estado fisiológico, ele mudou. Lembra lá de toda aquela bioquímica? Quando você começa a sentir gratidão,
você está mudando também o seu estado bioquímico, você está produzindo a dopamina, você está produzindo endorfina, você está produzindo ocitocina, então você está produzindo neurohormônios do bem, tá? Que você já sabe agora que vão atuar lá na disposição dos aminoácidos dentro de cada cidadão do seu corpo, dos mais de 70 trilhões aí, passando uma informação diferente, tá? Então, você faz 5 motivos de gratidão e assim você começa a transformar a sua crença. Então a gente falou um pouquinho hoje sobre efeito placebo, efeito nocebo, a gente chegou até crença, passamos por sistema de ativação reticular. Realmente eu trouxe para você uma abordagem de diversas coisas diferentes, mas que é um funil, na verdade tudo é uma coisa só, vários mecanismos diferentes e tudo se transforma em uma coisa só. É muito bacana você se dar autossugestão, ok? As pessoas às vezes me perguntam assim sobre hipnose. Então, a maior hipnose que você faz é o que você fala dentro de você. Então, sabe aquelas vozes? Quantas vezes você já não se hipnotizou sozinho por coisas que não são tão boas para você, tá? Então realmente ajuda muito você fazer isso que eu tô te dizendo. E se você quiser, você pode acessar a minha loja virtual e lá tem um curso express de auto-hipnose. E através daquele exercício você vai aprender a entrar em autotranse e eu vou te ensinar a construir frases para você driblar as resistências inconscientes para aquelas frases mudarem as suas crenças de uma forma muito mais fácil. Isso aí você já começa a se ajudar bastante. Meditar. Você está passando uma informação para suas células muito positiva. Então a gente também tem um conjunto de meditações, tem um conjunto de transes hipnóticos. Você tem diversas coisas aí que você pode começar a fazer para começar a transformar tudo isso dentro de você, uma vez que você percebeu que as suas células respondem ao que você pensa e o que você sente. A gente está acostumado no dia a dia a dizer assim, poxa, eu sou ansioso, estou estressado, sou estressado. Na verdade, no corre-corre que a gente vive, a gente passa por muitas situações de estresse, mas você já começou a perceber que aquela bioquímica negativa, lembra do nosso desenho anterior? O ambiente tóxico são causados por hormônios do estresse. Então não é tão bonitinho assim para os cidadãos, para as células dentro do nosso corpo. Hoje nós sabemos a relação íntima que tem entre câncer e estresse e tantas outras doenças causadas por estresse, doenças psicossomáticas, e você já entendeu o mecanismo. Então nós também temos lá na nossa loja virtual, eu tenho um curso completo superando a ansiedade e o estresse, onde você tem diversas meditações, você tem muitas videoaulas ensinando tudo o que você pode fazer para controlar, gerenciar e superar a ansiedade e o estresse. Você vai encontrar meditações, você vai encontrar transes hipnóticos, tem bônus incríveis, tem uma porção de videoaulas para você lá e você vai conseguir começar a gerenciar a ansiedade em várias partes da sua vida e por consequência você também vai começar a transformar essas crenças, tá? Eu também ofereço atendimentos individual, atendimentos online, porque às vezes alguns traumas que nós passamos, algumas situações que nós passamos, elas ficam realmente presas dentro de nós e é difícil sair disso sozinho. E numa sessão, numa vivência terapêutica como o treinamento metamorfose, nós podemos começar a transformar muitas coisas. Eu costumo dizer que tanto a vivência pré-perinatal quanto o treinamento metamorfose é um acelerador de mudanças dentro de nós, porque nós começamos a acessar raízes dentro de nós. Por exemplo, nós temos nessa experiência que são 3 dias, nós temos ali muitas constelações familiares, trabalhos de crenças que vêm de dentro do útero, né, intrauterinas, de traumas que, lembra que eu falei que carregam carga emocional muito forte e a gente tem a possibilidade de começar a transformar. Claro que isso não se transforma do dia para a noite, mas é
um trabalho assim muito amplo que pode começar a transformar tudo isso dentro de você. Mas se você quiser ir mais lento, você tem esse material aí na loja virtual, você já tem uma dica aqui que parece simples, mas é muito poderosa e muito importante, tá bom? E se você quiser fazer um trabalho mais a fundo, mais personalizado, você pode vir com a gente nessa vivência, tanto pré e perinatal quanto metamorfose, e também eu vou organizar um programa, eu já comecei a trabalhar nele, um programa online para transformar as crenças. Claro que qualquer coisa que é online, ela tem limitações, porque ela não pode ser tão personalizada para você, mas eu tô aí estudando, trabalhando como eu vou fazer isso, então espere que vem novidades aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá ok? Lembre-se, se inscreva no meu canal, tá? E se inscrevendo no meu canal, você é notificado de todos os vídeos que eu posto, e eu vou postar uma série de vídeos aí com muitas novidades para você aí que já tá aqui na minha mente criativa, tá joia? Lembre-se de curtir esse vídeo, dá um joinha aqui nesse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá? Você pode acessar o nosso site, a nossa fanpage, você tem um endereço aí, tá bom? E, como eu costumo dizer, eu não quero converter ninguém, mas se algo te tocou, nós nos veremos numa próxima vivência, num curso, num atendimento, num workshop e até mesmo num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.